Olá, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Olá, Vamos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. É com grande satisfação que, em nome da Faculdade de Ciências da Saúde, do campus Universitário de Cáceres, aqui da Universidade do Estado de Mato Grosso, do curso de bacharelado em enfermagem, que nós, do projeto de extensão Entardecer Científico, em nome da nossa anfitriã, a acadêmica Gabriela Baliotti, desejamos a todos e a todas boas-vindas. A Universidade do Estado de Mato Grosso tem como missão oferecer educação superior pública de excelência, promovendo produção do conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão, de maneira democrática e plural, contribuindo com a formação de profissionais competentes, éticos e compromissados com a sustentabilidade e com a consolidação de uma sociedade mais humana e democrática. Hoje, iremos abordar o tema Covid para a ciência. A explanação do tema para a comunidade acadêmica é de suma importância, pois estamos no meio de uma pandemia em decorrência da enorme propagação do vírus da Covid-19 e tornando-se necessário abordar o paradoxo da emergência sanitária de Covid-19 com a força motriz para o progresso da ciência. Antes de iniciarmos com a fala dos palestrantes, o Dr. Leandro Nogueira Presinotti e a doutora Luciana Melhorança Moreira, a pedido da nossa anfitriã, a acadêmica do curso de bacharelado em enfermagem do campus de Cáceres, a Gabriele Baliotti Gavião, e toda a equipe organizadora deste evento, gostariam de lembrá-los da importância de confirmar o credenciamento no EVEN 3, pois é a partir dele que iremos fazer o certificado de vocês. O credenciamento será liberado às 19 horas, no horário oficial da capital de Mato Grosso, e ficará disponível por mais 20 minutos depois do término do evento, ou seja, por volta das 20h20. Às 20 horas e 20 minutos, corrigindo. Em caso de dificuldade em realizar o credenciamento, entre em contato conosco pela plataforma EVEN 3. Sim, o credenciamento seria a nossa lista de presença. Vamos combinar assim. As perguntas poderão ser descritas no chat durante toda a palestra. E, ao final, os palestrantes, professor Dr. Leandro e professora doutora Luciana, irão respondê-las. A nossa anfitriã, a Gabriela, e as auxiliares do ambiente virtual, fará esse registro e irá compartilhar com os nossos palestrantes ao término da palestra. Após o evento, vocês poderão realizar a avaliação que consta na plataforma, que é muito importante para a gente. De antemão, nós já agradecemos. Gostaria de pedir também que mantivéssemos o microfone desligado durante a palestra, para que não haja interferências. Antes de iniciarmos, a nossa auxiliar do ambiente virtual, a acadêmica do curso de bacharelado, a Tamires, irá fazer um breve tutorial para vocês referente ao credenciamento, avaliação do evento e certificado. Entendemos que essa plataforma e o evento online poderá gerar dúvidas. O tutorial será encaminhado no e-mail de vocês para que possam acessá-lo em caso de dúvida. É com você, Tamires. Olá, boa tarde. Boa tarde. Está abrindo. Tá. Abriu? Ok? Sim, abriu, Tamires. Tutorial Eva Faesp. Vamos lá? Tutorial, credenciamento, avaliação do evento e certificado. Realização, projeto de extensão Entardecer Científico. Tutorial 1.
acessar a sua conta. No Google, você irá escrever EvaFaesp, entrar no primeiro link e fazer seu login, com o seu e-mail e a sua senha. Tutorial 2. Credenciamento. Após entrar no EvaFaesp, você vai em transmissão online, acesse a área de transmissão e assim você será encaminhado para outra aba. Entre em credenciamento e em seguida aperte em confirmar a presença e o credenciamento será avaliado. Tutorial 4. Avaliação do evento. Clique em Avaliação do evento, responda à avaliação e assim a avaliação estará respondida. Tutorial 5. Certificado. Com a avaliação realizada, seu certificado estará disponível em no máximo até 20 dias. Para acessar o certificado, deve procurar na lateral escrito Certificados e clicar em cima e ver se o seu certificado já está disponível. A palestra está quase iniciando. Espero ter ajudado. Estaremos mandando um e-mail com o tutorial. Desejamos um ótimo evento. Nossas redes sociais. Obrigada. Muito obrigada, Tamires. Então, em nome da comissão organizadora desse evento, desejamos a todos vocês que possamos sair daqui sabendo um pouquinho mais sobre esse tema que vai ser tão bem explorado pela professora Luciana e pelo professor Leandro. O professor Leandro possui, vamos saber um pouquinho mais sobre ele. Ele possui graduação, isso aqui é um feedback, né? Ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, em 2003, mestrado em Ciências com ênfase em Biologia Celular e Tecidual pela Universidade de São Paulo, e doutorado em Biologia Celular e Tecidual também pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor doutor da Universidade do Estado de Mato Grosso, atuante no campus de Casas. E a nossa palestrante, a professora doutora Luciana Melhorança, ela possui graduação e licenciatura plena em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestrado em Agricultura Tropical pela Universidade Federal de Mato Grosso e doutorado em Ciências Biológicas em Ecologia pelo INPA. Atualmente é professora adjunto da Universidade do Estado de Mato Grosso, tem experiência na área de genética, com ênfase em genética molecular, atuando principalmente em fisiologia, genética molecular animal e ecotoxicologia. Bom, passamos então agora a palavra para os nossos palestrantes iniciarem sua fala e, novamente, a equipe do projeto de extensão Entardecer Científico agradece a presença de todos vocês. É com vocês, professora Luciana, professor Leandro. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Muito grata pelo convite, Rosane e a equipe do projeto, né? É sempre muito bom a gente estar conversando um pouquinho sobre esse tema que tem nos preocupado tanto e movido, né, toda a área de saúde do país com relação a isso. Eu vou passar a palavra para o professor Leandro, que ele vai explicar, geral, como é que a gente vai trabalhar aqui hoje com vocês. Boa tarde, boa noite, final de tarde, né? Eu queria agradecer à professora Rosane e à equipe, né, do projeto de extensão como um todo, tá? Pela gentileza, sempre que nos procurou com bastante antecedência, a gente ficou muito feliz. O que para mim me causa um pouco de dúvidas agora, começando já o assunto, é como que a gente pode trabalhar um assunto que é tão debatido na mídia, tão explorado por tantas frentes diversas. Não sei quantos de vocês, eu queria até interagir um pouco com vocês, mas, por exemplo, quantos de vocês estão acompanhando a CPI da pandemia? Escreve aí no chat, quem estiver acompanhando a CPI da pandemia, só para eu saber se
muitos de vocês estão acompanhando a CPI da pandemia, porque algumas pessoas às vezes, uma pessoa, eu, Paulo Roberto, eu estou acompanhando às vezes, Ó, nós estamos com 45 pessoas logadas, a gente tem aí uma porcentagem X, mas não chega nem perto desses 45. Provavelmente não chegamos nem na metade desses 45. Pois é, o assunto é super debatido, o assunto ele tem diversas formas de ser explorado. A gente poderia explorar ele pelo lado biológico, que seria a especialidade nossa, da professora Luciana e do professor Leandro, e a gente poderia explorar também pelo lado político, pelo lado ideológico, pelo lado narrativo, pelo lado... Tem diversas formas de abordar. Acredito que o título ele se torne mais palatável na medida que eu explique o título daquilo que foi proposto, que é Covid para a ciência, né? Covid é uma brincadeira com convite, né? Covid para a ciência é convite para a ciência, ou seja, independente de qual a forma de explorar o assunto, o importante é explorar ele sob o foco científico. E para isso a gente precisa fazer um debate. A gente precisa fazer um debate em que uma pessoa ignora a ciência. E quando eu falo ignora, é no sentido de que a pessoa não é limitada. A pessoa faz questão de ignorar a ciência. Ou seja, ela pode até ter acesso a boas informações e até mesmo conseguir entender as boas informações. Mas o que é o ignorante? É aquele que ignora. É aquele que intencionalmente, ou por obtenção de um favor, ou por algum motivo qualquer, ele ignora a ciência. E a outra pessoa, uma cientista, uma pessoa que vai tentar se alicerçar sobre fatos para fazer o desdobramento do conteúdo. E para isso a gente chama, né, um personagem. Nós temos, eu não sei se vocês conhecem isso aqui. Ele atrapalha um pouco o fone, mas quem não conhece, isso aqui é o famoso chapéu de alumínio. O chapéu de alumínio, ele ganhou popularidade em diversas séries, só que o histórico do chapéu de alumínio, ele é muito anterior às séries atuais. Ele tem um histórico que se popularizou no mundo geek, né? Que algumas pessoas, por acreditar em manipulação mental, eles utilizavam um chapéu de alumínio para impedir que ondas invadissem seus cérebros e eles fossem afetados por controles de estado ou controles de celular e tal. Há indícios que existe um fundo de realidade no chapéu de alumínio, ou seja, um membro da família Huxley, eu não me lembro se ele era primo ou irmão de Aldous Huxley, que foi um defensor da evolução. Inclusive, esse primo irmão, ele era eugenista, Luciana, sabia? Ele era eugenista. Parente a gente não escolhe, então acaba tendo que aceitar, né? E ele tem um histórico bastante interessante com a proteção de alumínio, tá? Então, eu vou trajar esse personagem, Luciana. Eu serei a pessoa que, por algum motivo, e não vem ao caso qual o motivo, ignora a ciência. E vou pedir para você ser a pessoa que fala sobre ciência. Podemos fazer assim, Lu? Podemos, vamos lá. E podemos fazer pá de lá, pá de cá? Ou seja, a gente vai fazer o grande debate. O grande debate. Né? Eu vou citar nomes, mas, por favor, sem referências. Caio Coppola versus Gabriele Prioli. Né? Então, vamos lá. Não, Leandro, tá cortando, o seu som sumiu. Talvez o Caio Coppola, talvez ele tenha acesso à ciência, documentos científicos. Eu acho ele um cara inteligente, de verdade. E talvez ele prefira, sei lá, ir por outros caminhos que não o caminho da ciência. Então, não se trata de uma crítica, mas talvez uma observação sobre comportamento. Então,
vou simular como se fosse, né? E a Lu, né, ilustríssima, vai ser a nossa Gabriele Prioli, uma moça, né, jovem, cheia de aspirações, vontades de fazer o melhor para o mundo. E seremos aqui 2 debatedores. Bem, eu gostaria de começar então o debate, e lembre-se, essa pessoa que vos fala, que usa um chapéu de alumínio, ele né, ele ignora a ciência, ele não está se alicerçando pela ciência. Então, tenham sempre isso em mente. Então, começa o debate. Eu gostaria, logo no começo, de enfatizar que eu tenho feito muitas pesquisas para todos os lugares que eu vou, supermercado, praias. Eu sou uma pessoa que faço motociatas, eu circulo, eu vou em muitos lugares, e que em todos esses lugares que eu vou, eu vejo que pouquíssimas pessoas vão se vacinar, pouquíssimas, né? Eu faço esse levantamento por voz e vejo que quase ninguém vai tentar se vacinar, porque não existe esse interesse, esse medo que force as pessoas a se vacinar. Então essa é a primeira coisa, que eu não vejo razão do porquê que a gente insiste tanto com esse negócio de vacina. Não sei por que tanta pressa em se vacinar, se tão poucas pessoas querem se vacinar. Bom, então vamos lá, né? Teve alguns deputados, algumas pessoas que fazem parte da política no Brasil, dando algumas entrevistas desde que se iniciou a pandemia, né? Um deles falou que no mês de março de 2020, que a Covid, que o coronavírus ia matar menos que a H1N1 no país, né? Que em 2019 matou 750 pessoas, 2 pessoas por dia, e que a gente não precisaria se preocupar com isso, porque o coronavírus não iria avançar nesse tanto. E nós já passamos aí de 1 ano e meio, né, 1 ano e 7 meses, de março para cá, dessa entrevista, e já passamos de 600 mil mortes por infecção de coronavírus. Então, a gente não tem que, essa questão de que a gente não precisa se preocupar, porque é uma pandemia que passaria em 14 semanas, já caiu por terra, e o número de mortes que nós temos é muito grande. O movimento de vacina é um movimento mundial, né? É uma ação mundial para o controle dessa pandemia, né? Hoje nós estamos aí numa faixa de 16 mil novos casos, né? Lembrando que no auge, né, nós tivemos aí um auge da pandemia, em março de 2021 nós tínhamos 100 mil casos. Então, se hoje esses casos, esses novos casos, né, 100 mil novos casos num dia, se esses novos casos caíram tanto assim, nós temos que dar o benefício da vacina. Então, as pessoas estão preocupadas com a vacinação. Alguns países atrasaram um pouco isso, né? E é a vacinação que permite, por exemplo, em países da Europa, o início da abertura das suas atividades, né, o afrouxamento um pouco das medidas, já que a maior parte da população se encontra vacinada, né? Então, existe uma procura da vacina, nós tivemos alguns atrasos da vacina no país, isso prejudicou um pouco a campanha de vacinação, né? Talvez a divulgação de fake news, talvez não, eu acho que é importante a gente frisar isso, ela atrapalha essa ação mundial de busca por vacinação. O nosso sistema de vacinação do SUS, ele é um sistema eficiente para isso, né? Nós estamos em campanha de vacinação direta, o SUS está aí trabalhando com a sua equipe para vacinar um número cada vez maior de pessoas, e depende de nós essa procura e de incentivo às demais, né? Então, a vacina é o meio que nós temos, né, cientificamente comprovado, para colaborar nessa queda de novos casos e nesse índice de infecção de Covid que nós temos no país. Eu compreendo, sabe, professora? Eu compreendo, mas assim, eu vejo que existe aí uma narrativa. Existe aí uma narrativa. Porque, por exemplo, em nenhum momento você falou dos efeitos colaterais da vacina. Porque a vacina, nós sabemos que ela tem muitos efeitos colaterais, né? Em muitos lugares, assim, no universo, no sistema solar, em direção ao centro da galáxia,
por exemplo, a gente está na Via Láctea, o importante é leite, Via Láctea, tá certo? E nesses lugares, assim, que são outros lugares que não aqui, mas eu não sei quais são os lugares, né? Você pode ver que as vacinas tiveram efeitos colaterais e foram suspensas. Elas são lugares que não estão adotando vacinas por causa dos efeitos colaterais da vacina. Então, assim, provavelmente é por outro motivo que está caindo, mas não por causa porque, né, vacina é perigoso. Olha só. Essa questão das fake news e dessas notícias que correm, elas são muito interessantes, porque as pessoas costumam pegar uma notícia ou um assunto fragmentado e transformar isso na sua narrativa, como você coloca, né? Que é a questão das narrativas. Qualquer remédio, qualquer vacina, qualquer medicamento, né? Ele precisa ser aprovado pelas agências de vigilância sanitárias locais para que possa ser usado, e a bula, ela traz, de fato, ela é obrigatório trazer os efeitos colaterais provocados por esse medicamento. Então, é muito fácil você ir na bula de qualquer coisa e fazer um recorte de um Dorflex, de um ácido acetil salicílico, de uma dipirona, e fazer o recorte dos efeitos colaterais que esses remédios proporcionam. Com a vacina é a mesma coisa. Quem nunca vacinou uma criança com BCG e não viu as reações, né, dessa criança? Mas todas essas reações, elas são cuidadosamente monitoradas, né? A grande questão da vacina, que provocou até uma suspensão temporária em alguns lugares, foi com relação à miocardite, né, que a vacina para adolescentes estariam causando miocardites. E foi publicado mesmo até pelas empresas responsáveis pela vacina e também por artigos na Nature sobre esses efeitos colaterais relacionados principalmente à miocardite. Só para vocês terem uma ideia dessa matéria na Nature, o que eles publicaram, que 67 casos de miocardite foram identificados dentro de 1 milhão de meninos vacinados entre 12 a 17 anos, com a segunda dose. E em meninas, essa taxa ficou de 9 casos por milhão de imunizadas, né? E todos esses casos que foram apontados, eles foram casos muito superficiais, que foram curados com medicamentos adequados para miocardite e repouso. Nenhum caso avançou para infarto, nenhum caso avançou para óbito, né? Então, são casos raros, são efeitos colaterais raros que está previsto para a vacina. É excelente que se previna, para que, em caso de acontecimento, as pessoas estão sendo monitoradas por essas possíveis reações que são muito raras. Então, os locais que suspenderam, após os esclarecimentos das empresas, retomaram a sua vacinação naquelas em que foram aprovadas pelas suas agências de vigilância, né? Então, no Brasil, nós estamos com as vacinações retomadas, sem registro de casos graves com relação a efeitos colaterais, né? Então, esses efeitos colaterais, eles são previstos em qualquer medicamento, eles devem ser previstos, a área médica deve ficar atenta, mas são casos raros. Essas consequências e efeitos colaterais, elas são classificadas em raros, elas são classificadas em comuns, muito comuns, né? Então, no caso da vacinação, os efeitos colaterais são muito raros e geralmente associado a algo prévio, né? Alguma comorbidade prévia. E as equipes de saúde devem estar de olho, a gente deve entender isso, mas o efeito da vacina é maior do que a não vacinação. O risco que o jovem, que o adolescente, que as pessoas correm se não vacinar é muito, muito maior do que aqueles que estão tomando a vacina. E são as vacinas, eu volto a repetir, os casos tendem a cair com o aumento da população vacinada. Isso não é só uma coisa observada no Brasil, é um cenário mundial. Mas, peraí, eu preciso falar com o meu público, eu entendo que você tem seus argumentos, eu inclusive gostaria de deixar claro aí, porque todos vocês podem buscar essa informação que a OMS,
ela desrecomenda, por exemplo, vacinação de jovens e crianças. Isso já foi assunto e tá lá, a OMS, né? Eu li, né? Eu recebi no meu WhatsApp, né? E vi que a OMS desrecomenda a vacinação de jovens e crianças, professora. Então, assim, eu entendo tudo o que você está falando, você deve aí ter as suas fontes, sabe lá Deus de quais, né, origens, mas tá lá, OMS, né? Organização Municipal de Saúde. Municipal, pois é, mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda mundial, as vacinas aprovadas. Elas recomendam as vacinas aprovadas, elas têm os testes que essas empresas realizaram com cada grupo de idade, né? E as agências de vigilância seguem protocolos rígidos com relação a essas vacinas. Para vocês terem uma ideia, nem todas as vacinas estão aprovadas para jovens e adolescentes aqui no Brasil, e nem todas as vacinas estão sendo utilizadas no Brasil, só aquelas que passaram pelo critério de avaliação que foram aprovadas e estão sendo utilizadas dentro do nosso país. Então, enquanto você tem os dados da Organização Municipal de Saúde, a gente pega a Organização Mundial de Saúde, que recomenda a vacinação como meio de controle da pandemia. Não, tudo bem. Eu estou entendendo que, assim, nem todas as vacinas estão aprovadas, tal, mas no meu entendimento, e aí eu preciso deixar bem claro, no meu entendimento, né? Porque o que vale é a opinião, o que vale é o que eu acho, não vale o que eu sei. E eu queria... Cortou, Leandro, de novo, a sua... Tá sem som e a imagem congelada. Vamos aguardar o Leandro retornar, eu acho que está cortando aí. Cássia, ele está ventando bastante, né? A gente está com receio de cair por aqui. Lembrando, gente, que é uma encenação, por favor, hein? O pessoal pegou depois a conversa e é uma encenação, hein, gente? O Felipe acho que está colocando alguma coisa aqui, e quem tomou a vacina estão mesmo assim morrendo, ou seja, a vacina feita não são combatentes a esse vírus, ou seja, são morrendo. Não, as vacinas, elas têm... O Leandro caiu, enquanto isso a gente vai conversando aqui com quem... Ô, Leandro, voltou. Leandro, seu som está desligado. Deixa só a gente responder uma pergunta aqui. O Felipe falou que tem gente morrendo mesmo tomando as vacinas, né? Isso é uma coisa importante da gente conversar. Nenhuma vacina para os vírus que estão sendo... que a gente usa vacina tradicionalmente, elas têm... essas vacinas, elas têm uma porcentagem de eficiência, né? Nós temos aí, para a vacina de Covid, a sua taxa de eficácia com relação à prevenção dessas doenças. Se vocês forem lá no Instituto Butantan, no site do Instituto Butantan, vocês podem encontrar uma tabela com a taxa de eficiência de cada vacina dessa que é aprovada aqui no Brasil. Por exemplo, a eficácia global da Coronavac chega a 62,3% se o intervalo entre as duas doses for igual ou superior a 21 dias. Nos casos que requerem assistência médica, a eficácia pode ser de 83,7% até 100%. A AstraZeneca, 76% após a primeira dose e 81% após a segunda dose. A Pfizer, 95% após a segunda dose, né? E a Janssen, 66,9% de eficácia para casos leves e moderados, 76,7% contra casos graves, né? 14 dias após a aplicação. Isso são dados das próprias agências de vacina, dos próprios laboratórios de vacina. Mas se vocês entrarem também no site PebMed, que é um site voltado para médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, vocês vão olhar lá uma matéria do jornal de New England, do The New England Journal of Medicine,
que também avaliou a eficácia de duas vacinas, da Pfizer e da AstraZeneca, né? E eles analisaram a eficiência dessas duas contra doenças, pacientes, o efeito em pacientes sintomáticos, né? Avaliando principalmente a variante Delta. Então, para a Pfizer, por exemplo, 93,7% de efetividade para a variante alfa e 88% de efetividade contra a variante delta. A AstraZeneca, 74,5% de efetividade para a variante alfa e 67% para a variante delta. Lembrando que esse artigo avaliou somente a efetividade da vacinação contra doenças sintomáticas, sem informar o impacto de diferentes variantes sobre a proteção contra doenças graves, hospitalização, morte ou infecção assintomática, né? Então, e aí você vai ter outros trabalhos lá também falando um pouquinho sobre essa eficiência. Então, as vacinas, elas dão uma eficiência alta, considerada alta e importante, na proteção da doença. Entretanto, o nosso país, ele está com uma taxa de contaminação muito alta, né? Então, nós precisamos vacinar mais gente, continuar adotando medidas de segurança, porque com a taxa de contaminação alta, o risco de pegar a doença também é alto, né? Então, é isso que está ocorrendo. Algumas pessoas com comorbidades, com idade avançada, lembrando que essas pessoas que estão vindo a óbito, por exemplo, o caso do Tarcísio Meira foi um caso bastante comentado, ele tinha tomado as duas doses e veio a óbito, né? Então, ele caiu nessa taxa de proteção aí, né? Esse intervalo em que a vacina não protegeu, o vírus conseguiu driblar o sistema imunológico dele, ele tinha comorbidades, era diabético, tinha outras complicações, idade muito avançada, então ocorre sim óbito em quem tomou as duas doses. Mas a maior parte, é sempre importante a gente dizer, não é porque houve óbito que eu tenho que suspender a vacina. É que nem, sei lá, um time de futebol que tem um bom goleiro e toma um gol. É melhor você jogar sem o goleiro, porque ele tomou um gol, ou deixar o goleiro lá, que às vezes vai falhar, né? Então, porque meu time tomou um gol, eu vou jogar sem goleiro, porque não faz diferença ter goleiro, né? Ou em caso a polícia, né, usa colete à prova de bala, aí alguém toma um tiro e fala, não, vamos dispensar o colete à prova de bala porque o camarada tomou um tiro usando o colete à prova de bala. Ou usar capacete, você está entendendo? O fulano caiu e o capacete e acabou morrendo mesmo com o capacete. Então vamos liberar o uso de capacete em quem usa moto. Então a gente não pode chegar nesse ponto de fatos isolados e fatos raros derrubar por terra todo um efeito que a gente está vendo, em que a ciência está comprovando. Não podemos fazer recortes dentro de um quadro geral cientificamente comprovado e usar esses recortes como um fato inquestionável, indiscutível, e que a gente deve desconsiderar tudo aquilo que está acontecendo e que está mudando o panorama da pandemia no mundo, né? Então, espero ter respondido a questão do Felipe. Luciana, quando eu tiro o capacete, Lu, é porque eu vou falar sério, tá? Então, sim. É só para diferenciar os personagens. Só que tinha uma pessoa com a mão levantada. Já esse é o Felipe. Eu acho que essa questão que ele colocou, Leandro, era o Felipe que estava com a mão levantada. Eu precisava muito explicar mais uma coisa. A vacinação, ela se torna eficaz com 2 doses quando se trata das vacinas não Janssen. Vou simplificar. A única vacina que trabalha com 1 dose só é a Janssen. Quando a gente faz a subtração de pessoas vacinadas com 1 única dose, quando você faz a subtração de pessoas que adquiriram o vírus até 15 dias depois da 2ª dose, você vai ver que a eficácia dessas vacinas continua muito alta. O que acontece é que algumas pessoas ainda não concluíram o ciclo de vacinação, ou porque não quiseram, ou porque ainda não deu o prazo. Nós estamos hoje tendo maior número de pessoas que estão tomando 3ª dose do que pessoas tomando 1ª dose. Por quê? Porque o Brasil já alcançou mais de
70% de pessoas com primeira dose. E teve uma coisa que o Brasil fez que foi muito acertado, gente. De várias coisas terríveis que aconteceu com o nosso país, uma coisa tem que ser dita e a gente tem que dar a mão à palmatória que, graças a Deus, nisso não erraram. Nós vacinamos primeiro os idosos e pessoas frágeis. Se hoje as mortes estão caindo, apesar de nós ainda termos muitos casos, que a Luciana já explicou aqui, as mortes estão caindo porque nós vacinamos primeiro os idosos e as pessoas com comorbidades e demais grupos que apresentam muitas fragilidades. Você tem diversos grupos que apresentam fragilidades de diversos tipos. E, graças a Deus, nós priorizamos esses grupos. Essa estratégia foi acertada. Tanto é que o Brasil está na casa de 40% das pessoas totalmente vacinadas. E vacinado com primeira dose, o Brasil está com 70%, um pouco mais de 70%, 72% de pessoas com primeira dose. Resultado dessa política vacinal que o Brasil adotou. Nós estamos com mais ou menos a mesma eficácia de proteção que Israel, que já vacinou 60% de sua população com 2 doses da Pfizer, a Pfizer, né, que o pessoal fazia questão que fosse a Pfizer. Pois é, os nossos idosos estão vacinados com outra vacina. Não vou ficar fazendo marketing aqui de vacina, não vou falar. Mas não é a Pfizer. Os nossos idosos não tomaram Pfizer. E estão tão protegidos quanto os idosos lá de Israel. Eu nem vou falar aqui muito da teoria de imunologia que envolve isso aí, que tem a ver com pluralidade de epítopo. Mas, o que acontece? Esse público que tomou a primeira dose e ainda não tomou a segunda, Luciana, e isso eu quero deixar muito claro, são pessoas menos vulneráveis. E isso não significa que são pessoas com ampla vantagem, mas precisa ficar muito claro que uma única dose num jovem protege demais ele. Protege até mais do que 2 doses num idoso. Então, às vezes, você tem lá um jovem de 18 anos que tomou uma única dose já faz 15 dias. O sistema imunológico do cara é foda, tá novo, o cara é bala. Esse cara tá super protegido. Ah, pode ir pra balada? Pode? Não, porque a gente tem que ter responsabilidade social e daí a gente tem que se proteger. Por quê? Porque ainda existe um grupo de vulneráveis. Tanto é que a gente está tendo um número de mortes na casa hoje, na casa de 400. Só que se você pegar os dados de Israel, que todo mundo já tomou praticamente as 2 doses, tirando um pequeno percentual, se não me engano está na casa de 10% lá em Israel que está faltando tomar a segunda dose, eles não estão conseguindo fazer a pessoa voltar para tomar a segunda dose, você vai ver que a mortalidade no Brasil tá igual a de Israel. Tá igual a de Israel. Nossa, Leandro, mas quer dizer que não precisa da segunda dose? Não, tem que tomar a segunda dose. Principalmente por causa da variante Delta. A variante Delta é uma variante que oferece um risco maior em pessoas que tomaram uma única dose. Só que, como a gente pegou o público que era mais frágil e já deu as 2 doses no público que era mais frágil, a gente conseguiu chegar num cenário muito parecido com o cenário de Israel, mesmo tendo uma dose só, em aproximadamente 30% dos vacinados. Então, 30% das pessoas vacinadas tomou uma dose só e a gente já está num cenário muito bom como o de Israel. E agora, o que vai acontecer? O Brasil, eu falei, né, que a adesão à vacinação seria baixa. Cara, o Brasil, ele tem uma adesão à vacinação que é espetacular. Se você vê a curva de vacinação brasileira, a gente vai chegar provavelmente em 90% de pessoas vacinadas. A gente vai ser o país que mais vai vacinar por causa de sua população que gosta de vacina, que tem hábito de se vacinar, por causa de um plano nacional de imunização que é, sim, coordenado por pessoas dessa faculdade, por pessoas como vocês, enfermeiros, profissionais de saúde, que não médicos, tá? O PNI, ele vai ter lá uma participação pequena de médicos, mas vai ter uma participação grande de técnicos de enfermagem e de enfermagem. E graças a vocês, a gente está saindo desse buraco.
tá? É graças a vocês que a gente está saindo desse buraco. Não vou me estender aqui para falar uma série de falhas éticas que emergiram durante a CPI da classe médica, mas quando eu colocar o chapeuzinho de alumínio, presta atenção que vocês vão encontrar. Leandro, importante ressaltar aí, né, embora a população mais jovem já esteja muito bem segura com uma dose, é importante tomar a segunda dose da vacina. A variante Delta é uma preocupação no Brasil, porque as vacinas são muito mais eficazes após a segunda dose, né? O grande problema da entrada da variante Delta com brasileiros com uma dose só é a questão dos assintomáticos, né? Principalmente jovens são assintomáticos. E quando a pessoa está assintomática, ela transmite a doença, né? Então, a vacinação de segunda dose, ela deve ser estimulada para os jovens, mesmo que eles se sintam seguros com uma dose da vacina, né? Ficar atento também a sintomas de resfriados leves nessa faixa etária, que pode ser Covid, né? Então precisa do isolamento nesses casos, né? Então a população jovem ela tem um perfil para a doença um pouco diferente do perfil dos mais idosos que a gente estava, e meia idade, que a gente estava acostumado com a relação deste público com a doença, né? Então, a gente precisa estar atento a essas questões para esse controle de pandemia, tá? Os assintomáticos, e eles se concentram, uma grande parte, nessa população mais jovem. Eu vou pedir para a gente voltar no debate, e a gente vai responder o Felipe da Silva Duarte. Ele fez uma pergunta, mas no final, né? Só para a gente concluir aqui o nosso trechinho. Então, voltou ao debate. Estou eu aqui com o meu personagem, né? Então eu gostaria de dizer que a imunidade por rebanho, ela é boa, Eu vi um médico, um senhor médico, um cara fantástico, ele era médico é doutor, mal se formou, já é doutor, é assim, médico é desse jeito, é um ser humano elevado, é um ser humano iluminado, tá certo? Aí se formou, já é doutor, e esse médico, doutor, tá certo? Ele estava explicando que quando você tem, né, o contágio aumentando, é bom. Ele até fez assim com a mãozinha. Não, quando eleva... é verdade, eu vi o vídeo. Quando eleva contágio, é bom. É bom. Por quê? Porque lockdown não funciona. Porque, assim, você consegue fazer lockdown de gato, cachorro, dos insetos? Você não consegue fazer. E aí não tem como. Entendeu? Eu também vi o cara me explicando, o cara era fodão lá, ele explicou, lockdown dos insetos não dá para acontecer. Então, assim, isso precisa ficar claro para as pessoas. Essa questão da imunidade de rebanho, de novo, um recorte feito numa informação e encher ela de narrativas para que desacreditar uma série de coisas, né? Vamos pegar o caso de Manaus. Vocês lembram? Manaus, como é que foi a questão da contaminação? Então, lá no comecinho, em Manaus, ainda antes da segunda onda, 60% da população de Manaus pegou Covid, né? Então, Manaus foi um laboratório, entre aspas, aí, com relação a essa imunidade de rebanho. O que acharam que ia acontecer em Manaus? Bom, 60% da população pegou, nós temos aí mais da metade, então, Manaus está beleza, né? Então, não precisa fazer lockdown, não precisa fazer nada. Chegou a segunda onda em Manaus. E aí foi o caos de faltar oxigênio, aquela situação que todos nós vimos, né? Então, o que aconteceu, né, com isso? Por que para a Covid essa imunidade de rebanho foi mostrado que não funciona, né? A Covid ela tem uns comportamentos bastante interessantes. Um deles é o caso de recontaminação. Eu sei que teve um político importante que ocupa um cargo bastante importante no governo federal que ficou muito bravo porque não conseguiu entrar num jogo porque ele não tinha vacinado. E ele falou nessa entrevista que ele tem imunidade maior do que qualquer pessoa que foi vacinada, né? Então, na realidade, a Covid, tem uma matéria da Fiocruz, de abril de 2021, né, que uma primeira exposição à Covid, em casos brandos ou assintomáticos, eles podem não produzir uma resposta imunológica adequada.
né, e que a pessoa pode se reinfectar, inclusive com a mesma variante, né? E a segunda infecção, ela pode provocar sintomas mais fortes do que a primeira. Então, é um alerta, né, para a gente. Claro que esse estudo sobre a reinfecção demonstrou que ela pode ser mais frequente do que a gente supõe. Fora isso, existem as variantes, né? E as variantes, a variante Delta é uma variante bastante agressiva e que consegue driblar o sistema imunológico de quem já teve Covid, né? Então, essa questão da imunidade de rebanho, ela não funciona quando a pessoa pode ser reinfectada, quando o vírus causa reinfecção. E é o que aconteceu com a Covid, né? As pessoas com sintomas leves foram identificados com a recontaminação, né? Então, a Fiocruz fez uma pesquisa, ela acompanhou 30 pessoas de março de 2020, no início da pandemia, até o final do ano de 2020. Dessas 30 pessoas, 4 contraíram o SARS-CoV-2 depois de ter contraído, né? Depois de ter sido infectado. E foram infectadas essas 4 com a mesma variante que a anterior, né? Então, isso foi determinado por sequenciamento do vírus. Mostrando que imunidade de rebanho, nesse caso, ou o fato de eu ter pego Covid, não me tira a garantia, não me dá a garantia de que eu não pego mais ou eu tenho mais anticorpos que uma pessoa vacinada, né? Então, muito cuidado com essa teoria, né, de que se eu peguei uma doença uma vez, eu estou imune a ela. Não é bem assim. E anticorpos pela doença, não há garantia que ele permaneça muito tempo no nosso sistema imunológico, tá? Então, esses anticorpos podem ser temporários, e aí eu vou estar, de novo, suscetível à doença, né? Então, muito cuidado, né? A vacina ainda é a nossa proteção, e nós estamos caminhando para a terceira dose, uma dose de reforço da vacina, para garantir uma imunização mais eficiente em massa. Manaus serviu para a gente entender isso. Para dar uma complementada no que a Lu falou, é assim, vamos entender uma coisa, que é um assunto muito delicado. Uma imunidade, ela não pode ser medida exclusivamente por anticorpos. Por quê? Porque você vai ter outros componentes do sistema imunológico, por exemplo, a ação de um linfócito T citotóxico, a ação de um linfócito T regulador, a ação de um linfócito T helper. Por exemplo, uma das razões de muitas pessoas terem a insuficiência respiratória aguda grave, né, que seria a síndrome respiratória aguda grave, é SRAG. Uma das razões é a tempestade de citocinas. Ou seja, se você tem um processo inflamatório, e esse processo inflamatório, mesmo você contraindo o vírus, ele fica mais modulado por algum motivo qualquer, isso vai permitir que essa pessoa sobreviva a uma eventual infecção viral. Outra coisa o sistema imunológico, ele não blinda de tal forma que você cria uma carapaça e esse vírus ricocheteia, né? Dá a impressão que o cara vacinou, ele está com uma carapaça e ricocheteia. Então o vírus bate e volta para o canto dele. E não é assim. Na verdade, o vírus entra no corpo, a reação, o termo que se utiliza em imunologia é mais rápida e mais intensa, e por conta dessa reação mais rápida e mais intensa, você não manifesta sintomas, podendo até mesmo ter uma carga viral tão baixa que chega a não transmitir isso para o próximo indivíduo. Portanto, é bem importante que vocês se lembrem de que, dentro do sistema imunológico, você tem outros componentes além de anticorpos. E esses outros componentes, eles podem participar de outras partes do processo de resposta à contaminação viral, que pode garantir a tua sobrevivência. Lembrando, a vacina, a principal eficácia das vacinas que nós elaboramos ela em 1 ano, foi 1 ano para fazer vacina, foi muito rápido, mas a principal eficácia é evitar sintomas graves e evitar morte.
É essa a ideia da vacina. Ah, e cortar o contágio. Como desdobramento disso, se a carga viral não ficar grande na pessoa, a gente tem o corte da transmissão. O que está sendo investigado, mas aparentemente os resultados de Israel, eu não sei se vocês acompanham os dados de Israel, mas os dados de Israel mostram muito bem que, por exemplo, a gente não conseguiu cortar a transmissão da Delta. A gente não conseguiu cortar. A gente está salvando vidas, sim, muito, mas a transmissão ela continua acontecendo. Por isso que ainda tem que manter máscara, por isso que ainda não cabe, né, uma discussão sobre retirada das máscaras. Ah, mas lá na Inglaterra, eu li ontem, né, na Inglaterra o cara está querendo liberar que não precise mais usar máscara e tal. Gente, isso envolve muito lobby, muita coisa, muita economia. A gente tem que se pautar pela ciência. Então eu estou aqui falando da ciência. Lembra do cara que ignora a ciência? Lembra aqui, ó, tá? Né? Então, depois eu visto o personagem de novo. A segunda coisa que eu quero dizer é sobre os anticorpos. Quando você faz uma contagem, uma titulação total de anticorpos, e daí nessa titulação total dá muito anticorpo. Ah, então estou protegido. Por exemplo, esses dias no grupo de WhatsApp dos professores da Unemat, faz mais ou menos coisa de uns 2 meses que aconteceu essa conversa, estava uma conversa entre servidores da Unemat, professores, técnicos, de que eles queriam testar a titulação de anticorpos para saber se eles estavam imunizados. E eu não me manifestei, porque eu vi que aquilo tinha um perfil muito sentimental, era passional o que estava sendo discutido. Mas eu preciso deixar claro, não adianta a Unemat pagar esse tipo de exame. Primeiro, por quê? Você teria que fazer um exame mais caro, que são de anticorpos neutralizantes. Por quê? Porque em um único antígeno, você pode ligar anticorpo em um montão de lugar. Só que só os anticorpos que se ligam num determinado conjunto de lugares é que serão considerados anticorpos neutralizantes. Por quê? Porque eles funcionam como uma rolha, eles atrapalham o sistema de chave fechadura de encaixe para que o vírus ingresse, que é a proteína spike. Então você tem alguns anticorpos que se ligam em alguns setores da proteína spike, que são anticorpos neutralizantes. Esse teste de anticorpos neutralizantes, ele é mais caro e ele é muito mais útil para pesquisa do que exatamente saber se a vacina funcionou em você. Ou seja, tomar vacina e quantificar anticorpos não significa nada. E o outro cenário é, você foi lá, tomou a vacina, foi ver a titulação de anticorpos e deu uma titulação baixa. Aí o cara fica, né, com o fureves na mão, falando, meu Deus, a vacina não funcionou em mim, eu vou morrer. Lembra que eu falei? Tem outros componentes do sistema imunológico que ajudam a salvar a sua vida. Então você vai ter linfócito T helper. Estou falando isso porque eu estou dentro de um curso de saúde e vocês estudaram isso. Linfócito T helper, linfócito T citotóxico, linfócito T regulador. Você vai ter memória de linfócito B, tá certo? Então a tua titulação ela pode até ter caído, mas você tem um aparato, um conjunto de técnicas específicas que ainda está protegendo aquela pessoa. Ou seja, a pessoa pode ter uma titulação baixa de anticorpos, mas mesmo assim pode estar, provavelmente, né, estaria protegido, né, com aquela porcentagem que a ciência definir. Então a gente não pode confundir a nossa ansiedade com aquilo que é, de fato, material de pesquisa, material de ciência. Tá? Uma pessoa que faz a titulação de anticorpos, anuncia a titulação de anticorpos e fala que está imunizado, no mínimo essa pessoa, ela não está se baseando em ciência. Lembra? Olha aqui. Olha o nosso personagem. Eu não sei se vocês sabem, isso aqui é para evitar ondas cerebrais. A professora Luciana, ela está repetindo essas coisas, que essa mídia porca, essa mídia nojenta, essa mídia que não vale nada, ela está repetindo isso porque ela está sob controle mental dos chineses. Que é justamente o público que inventou esse vírus para ganhar dinheiro vendendo vacina. Para ganhar dinheiro vendendo vacina. Nós estamos sob um risco enorme na nossa nação de intervenção desse partido comunista. Então eu quero deixar bem claro que esse vírus foi desenvolvido... Olha o personagem. Esse vírus foi desenvolvido, né, em um laboratório chinês.
E eles deixaram esse vírus espalhar. Isso tem que ficar claro. Né? As teorias da conspiração, né? As teorias da conspiração. Lá vem você com a narrativa. Essa é sempre... a gente tem uma tendência a achar que procurar culpado, elaborar teoria, alivia um pouco essa onda de desespero que se dá com uma pandemia, né? Então é mais fácil a gente falar que foi criado, um vírus foi criado. E a gente esquece que coronavírus é uma família de vírus, uma família grande de vírus, né? Até agora, 7 foram identificados que atacam os seres humanos, mas tem coronavírus que é específico para cachorro, para gato, né? Então nós temos uma família muito grande de vírus dentro da família dos coronavírus. Desses 7, né, 4 provoca em nós, desses 7 que atacam o sistema humano, 4 provoca em nós gripes comuns, gripes leves, que não tem muito problema. E 3 deles causam doença grave. Né? Primeiro, SARS-CoV, que foi a síndrome respiratória aguda, ela ameaçou aí como uma pandemia, mas ela não se estendeu tanto. A outra foi MERS-CoV, que foi uma síndrome também respiratória muito, muito agressiva, mais agressiva do que a Covid-19. A taxa de mortalidade dela chegava a 40%, e ela ficou circunscrita no Oriente Médio. Né? Então, é um vírus bastante agressivo, mas que não conseguiu, ainda bem, se espalhar pelo mundo. E aí a Covid-19, né, o SARS-CoV-2 chegando aí. Então, é uma família de vírus. Tem outros vírus da família que a gente não conhece ainda. Né? Quando uma empresa, um laboratório, cria um vírus, é possível? É possível. Ele precisa usar um esqueleto, entre aspas, de DNA ou RNA, de material genético, para criar esse novo vírus. E isso deixa rastro. Então, vários laboratórios do mundo coletaram amostras do SARS-CoV-2 para estudar e verificar se existe esses traços de um esqueleto fabricado em laboratório. Ninguém encontrou, né? Indicando que esse vírus ele pode ser de origem zoonótica, pulando aí para os diferentes hospedeiros. Isso é uma outra, daria para fazer uma outra palestra só sobre isso. Então, muita calma nessa hora de dizer que o vírus foi criado para poder vender vacina. Né? Então, vários laboratórios estudaram a Covid. Né? E isso, se ele fosse criado, nós temos muita tecnologia para saber achar esses traços de um vírus criados. E até agora não tem essa possibilidade. A família do coronavírus é grande, nós estamos sujeitos a surgimentos de pandemia, de vírus, pelo nosso hábito de vida, pela devastação do meio ambiente, por vários fatores, né, que em conjunto amplia essa possibilidade de pandemia. Então, cuidado com essas informações, essas teorias da conspiração. Olha, professora, eu vou ser muito franco com a senhora. A senhora é uma pessoa mal intencionada, né? É uma pessoa de base muito fragilizada, eu tenho até dó da senhora. Né? Eu estou usando aqui argumentos, são fatos. Né? Eu estou falando coisas incontestáveis. Né? Por exemplo, a senhora deve ser daquele grupinho tal que fala que hidroxicloroquina e ivermectina são medicamentos ineficazes, né? Gente, hidroxicloroquina e ivermectina salvaram milhões de vidas. São medicamentos altamente eficazes. Né? A gente, por exemplo, tem o caso de Rancho Queimado, que você tem 1, alguma coisa de taxa de mortalidade. Então, assim, é nítido de que se tratam de medicamentos de alta eficácia e que a gente preferiu comprar vacina, que é muito mais caro, do que comprar esses remédios, porque esses remédios são baratos e não dão lucro. E esses remédios não dão lucro para as suas farmacêuticas. Então, assim, eu tenho dó da professora Luciana, eu não vou deixar ela falar, eu tenho dó da professora Luciana, eu vou cortar ela. E fazer o quê, né, gente? Vamos continuar aí lutando, né? Deus acima... Não, deixa quieto. Professora, eu vou passar a palavra provisoriamente. Quando a gente
ter em situações de novas doenças, pandemias, epidemias. É óbvio que existe uma corrida pelas indústrias farmacêuticas para patentear remédios, para desenvolver remédios que possam atender a essa demanda, né? Na saúde, a gente faz testes de hipóteses, né? A gente testa, né, para ver se a hipótese é confiável ou não. O problema é quando as pessoas se apaixonam pela hipótese, né? E esquece do caráter provisório que essa hipótese tem. Testar remédio faz parte da ciência, da indústria farmacêutica, mas é teste. E o que vai afirmar se esse remédio é útil ou não são os resultados desses testes, né? Então, não adianta vir dizer que o remédio tem efeito porque eu quero que tenha efeito, porque eu me apaixonei, porque ia ser tão bom, como o Wilson está colocando aqui, que era uma hipótese tão linda e inteligente, mas ela não funciona na prática. A Prevent Senior está aí para provar na CPI que não funcionou, né? Ela está mostrando aí os dados que foram falsificados com relação ao uso desse medicamento. Entendeu? Então, a gente não deve se apaixonar pela hipótese. Seria ótimo se houvesse remédio para a doença. Seria perfeito. Mas as hipóteses foram descartadas. A hipótese da eficiência e da eficácia, né? Não é pela minha vontade. São dados científicos. Seria ótimo se fosse, mas não é, né? Não podemos esquecer que o comportamento da COVID, ela tem a sua taxa de mortalidade de infecção. Nem todo mundo que pegar Covid vai morrer. Então, eu posso tomar um cafezinho e dizer que eu sobrevivi porque eu tomei um cafezinho, né? Tomei, sei lá, aqui todo mundo toma chá de picão, sei lá, ou aquele melão de São Caetano, você está entendendo, que faz milagre. Então, dentro da taxa de mortalidade do Covid, as pessoas vão usar uma série de coisas e dizer, olha, eu tive Covid e não morri, porque eu tomei isso, ou tomei água, ou tomei melão de São Caetano, ou tomei chá de alguma coisa. A gente não pode esquecer desse efeito também, né? Ela tem a sua taxa de mortalidade e todo mundo que não está nela escapou, né? E escapou pelo próprio ciclo viral e sua resposta fisiológica, né? Não escapou porque tomou um remédio ou outro. Então, muito cuidado com esses dados que podem mascarar e dizer que tomei pastilha de garganta e sarei da Covid. Eu queria atentá-lo e atentar para as estratégias que eu usei aqui para tentar atingir o passional das pessoas, tá? Certo. Então, eu nem fui em todas as estratégias, né, Lu? A gente que vê as estratégias, por exemplo, eu não fui na estratégia de atacar o financeiro, que é super utilizado, né? Que é causar terror. Eu preciso causar terror. Esse terror seria o terror financeiro, porque o financeiro entrou em competição com a ciência, e aí, causando terror financeiro, eu acabo angariando um número de pessoas que aderem à minha fantasia, que nem eu falei, a minha ignorância, no sentido de ignorar os fatos, né, o personagem aqui. E eu crio o terror financeiro para que essas pessoas venham a aderir, e aí eu consiga alinhar o discurso narrativo. Leandro, e também a questão, Leandro, só uma parte, né? Além dessa questão financeira que poderia ser usada como estratégia, a questão política, né? A pauta foi sequestrada, essa pauta de teste de remédio, ela foi sequestrada, entendeu? Então, se ela fosse uma pauta, ela foi usada politicamente, porque se desse certo, ia levar alguns políticos a uma categoria, tipo, acima da mitológica, né? Sim. Deus, porque indicou, porque receitou Sim. o remédio, né? Então, nós temos essas narrativas. Eu usei a narrativa de te desrespeitar, que é para diminuir o valor seu da minha informação, cidadã, da sua formação. Eu utilizei a estratégia de atacar as suas fontes sem citar as minhas fontes, ou seja, eu pego o teu conjunto de dados, como, por exemplo, você citou jornais, você falou, New England Journal, e eu não cito nada, e simplesmente ataco a fonte dos seus dados sem citar nada. Essa é outra estratégia.
Outra estratégia é que a correlação não é casuística. Ou seja, você tem lá uma determinada correlação. Quando eu faço estudo retrospectivo, isso é muito comum. Porque no estudo retrospectivo você tem a falácia do atirador, que é o quê? Você vê os dados, aí você escolhe os dados que você quer. Então você tem os dados de todos os municípios. Aí eu escolho alguns municípios, eu recorto o cenário daquele município, e daí eu falo, olha só, aqui utilizou cloroquina, aqui utilizou cloroquina. Essa daí é a falácia. Só que ele escolheu o alvo depois que o tiro foi dado. Então você faz uma seleção enviesada do grupo. E outra coisa é correlação não significa casuística. Ou seja, se você encontrar uma coisa que se correlaciona com outra, não quer dizer que uma tem desdobramento na outra. Como, por exemplo, agora estão fazendo isso novamente e a correlação que estão traçando é a inflação deriva do lockdown. Um lockdown que não ocorreu. Em nenhum momento nós tivemos lockdown nacional. Em nenhum momento nós tivemos um lockdown de 100%. Em nenhum momento. A gente teve, sim, comércio fechado, e eu preciso ser empático, honesto, real, com as pessoas que passaram por dificuldades financeiras nesse período. Eu não posso ser injusto. Mas você traçar o cenário de inflação baseado em lockdown, não, cara. O movimento que a gente está tendo econômico, ele é um movimento que é a somatória do todo. É que o todo foi muito ruim. Então a inflação não deriva do lockdown. A inflação deriva do todo. O nosso todo foi muito ruim. Obviamente, a gente falou aqui de ciência, a gente falou aqui de política, a gente falou aqui de um montão de coisa. Eu tentei fazer, e aí, algo descontraído, um personagem, que, assim, parece que o pessoal até se irritou com o personagem, ficou bravo e tal. Pois é, esse personagem está dentro das casas de vocês. Esse cara aqui está dentro da casa de vocês. E por vários motivos. Ou por questão de terror econômico, ou por questão de dificuldade de interpretação das bases da ciência, ou por falta nossa, culpa nossa, de tentar articular, tentar explicar para as pessoas o que é a ciência, o que é a consulta de base de dados confiáveis e assim por diante. Obviamente, a gente está num cenário ainda muito temeroso, muito complexo, e esse cenário temeroso complexo, ele fica um pouco mais agudo, porque a coisa da ciência, ela hoje está tendo infiltração de pessoas para criar dados. Então tá um negócio assim satânico. Não é a primeira vez que o mundo passa isso, tá? Quando o mundo lutou contra o chumbo na gasolina, a gente passou por isso. E aí tá o Kiwi, que pode falar muito melhor da gente de metal pesado no mundo, né? Ele tá aqui acompanhando, mas a gente já passou por isso. Dessa vez está um pouco pior. Mas o nosso papel é resistir e lutar para que a ciência se destaque, tá certo? Em relação a pessoas que ignorem a ciência pelos diversos motivos. Eu fiz um personagem ridículo, mas eu não posso ridicularizar as pessoas que ignoram a ciência, porque elas são pessoas importantes para a sociedade. Elas são prestadoras de serviço, elas são pessoas com trabalhos honestos, tal. Só para ficar divertido, mas eu não Leandro, quero dizer que elas são... Uma parte na tua fala, ti, porque eu sei que você precisa sair. Eu vou dar aula daqui a pouquinho. Uma parte na tua fala é a questão da nossa responsabilidade, né, enquanto pessoas que defendemos a ciência. Então, nós temos uma responsabilidade maior com relação a essas informações e a maneira com que elas chegam às pessoas. Muitos de nós temos o hábito, por exemplo, de catar uma informação e assistir um vídeo e simplesmente jogar esse vídeo na rede social, sem nenhuma análise crítica, sem nenhuma comparação, sem nenhuma nada. Simplesmente catei o vídeo e joguei. E esse vídeo pode ter uma série de efeitos, né? Então, quando a gente for analisar, olhar um vídeo e gostei da informação, ou por um viés político, ou por uma questão, vale a pena investigar primeiro. Eu estou falando para nós que somos pessoas da ciência, nós que gostamos de verdade científica, que lutamos por isso. Vai atrás, observe a informação, tá? Muitas vezes, as estratégias que o Leandro usou aqui são usadas nesse vídeo,
né? De não citar a fonte, ou de citar a fonte e fora de um contexto, tipo assim, o professor Mauro de Menezes falou isso. Quem é o professor Mauro de Menezes? Só cita o nome do cara sem nenhuma referência. Então, muito cuidado com essas minúcias que estão sendo usadas para divulgar fake news como informação científica. E quem é que pode com isso? Nós. Porque se eu for deixar para uma pessoa que a tiazinha do Zap, que nunca leu absolutamente nada, que vive só de informações do WhatsApp, né, a avózinha, o outro, eles não vão tomar vacina, eles por conta de medo dessas informações que foram recortadas e que foram direcionadas para fora da ciência. Então, muita responsabilidade nós devemos ter quando formos divulgar assuntos dizendo que é científico. Tá? Não divulguem vídeo se você não analisou, se você não foi atrás, porque esse vídeo tem um impacto na vida das pessoas que não têm o hábito da leitura, e a gente pode atrapalhar uma ação conjunta de cientistas e profissionais médicos, enfermeiros e biólogos e uma série de pessoas da saúde. A gente inviabiliza isso dentro da nossa casa, com o nosso amigo, com o nosso vizinho, com o próximo. Então, nós temos que ter ética e responsabilidade. Rosane, eu vou devolver para você agora, querida, porque, assim, obviamente a gente consegue estender esse assunto por muito tempo, né? Mas eu acho que a mensagem ficou clara dos riscos que estão acontecendo. A gente falou um pouco de Covid, falou um pouco sobre truques que existem, que são truques de discurso. Seria isso. Ok. Muito obrigada, professora Luciana, professor Leandro, professor Kiwi também, que está por aqui. Então, eu passo a palavra, então, para as auxiliares do ambiente virtual, antes da professora Luciana sair. Tem alguma pergunta no chat, gente? Eu andei olhando aqui, acho que não achei nenhuma pergunta. Eu vi que você conseguiu responder. Tem uma pergunta que o Felipe fez com relação a crimes eventuais que o presidente teria cometido. Essas coisas, elas são muito delicadas, tem que ser investigado tudo, tá? E como eu não conheço os autos do processo, fica muito difícil eu emitir uma opinião franca. O que me cabe, que aí eu sinto, existe um contexto em que eu vivo. E se eu estou me sentindo bem ou não dentro desse contexto. Aí você faz a sua avaliação e você extraia o seu desejo, digamos assim. Porque realmente os autos do processo a gente não vai ter contato. A não ser que você tenha muito tempo disponível e não exerça outro tipo de atividade, aí talvez você consiga ler os autos do processo e tal. Então, assim, vamos torcer para que seja investigado, seja apurado, que justiça seja feita no sentido de ou atribuir a ele essas responsabilidades, ou não, ou até de absolvição. Então, que justiça seja feita, e vamos confiar que justiça será feita. Mas não cabe a mim. Cabe a mim falar, sim, de quando pessoas ignoram ciência, né? O personagem. Isso cabe a mim, tá? Agora, questão de apurar a responsabilidade, putz, eu não conheço nem o Código Penal, sabe? Então, a gente sabe que tem coisas que não se deve fazer, né? Eu gosto muito da analogia do Átila com relação à cloroquina, né? O Átila, ele fala um negócio muito legal que eu vou repetir até o final da minha vida, que é assim, se eu quero que uma pessoa pule de um avião, eu preciso colocar um paraquedas nas costas dela. Aí ele vai se sentir encorajado e vai pular do avião. O problema é se o paraquedas não funciona. Porque daí eu condenei essa pessoa à morte. Então, faça você uma verificação de como foi conduzido todo, e aí você tire suas conclusões, tá? Ok, muito obrigada. Então, mais uma vez, professora Luciana, muito obrigada pelas suas contribuições, foi excelente. Professor Leandro também, essa dinâmica foi muito boa, eu vi que o pessoal no chat estava ali, meio bravo, eu falei, gente, calma, uma encenação, então foi muito legal, acho que, assim, objetivos alcançados, então, em nome da comissão organizadora do evento, de todos vocês que tiraram um tempinho para estar por aqui, o credenciamento já está liberado, a avaliação também, eu acredito que sim, professora Luciana, professor Leandro, muito obrigado mais uma vez. Desejo a todos boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, gente. Continue se cuidando, hein?
pandemia não acabou. Tchau, tchau, gente. Tá joia. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Um abraço em todos. Valeu, Leandro. Um abração. Tchau, tchau. Boa noite, fora Bolsonaro.